Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao último episódio do nosso podcast, As Histórias em Kalila e Dimna. É com alegria e um toque de nostalgia que chegamos até aqui, após 2 episódios cheios de fábulas marcantes e histórias profundas. Se é sua primeira vez aqui, clique no link na descrição e confira o episódio 1 e 2. Nesta jornada, exploramos juntos o universo dessas fábulas e compartilhamos algumas delas com vocês. No entanto, por ser nosso último episódio, queremos refletir juntos sobre tudo que envolve a obra de Kalila e Dimna e também explicar um pouco mais sobre o nosso projeto. Portanto, infelizmente, hoje não teremos narração. Ao apresentarmos nossa explicação, buscamos incentivar vocês, ouvintes interessados, a explorar mais profundamente as narrativas medievais e a reconhecer sua relevância na formação ética, religiosa e moral de uma época. Bora nessa? Mas antes, vamos nos apresentar. Eu sou a Bruna. E eu sou o Roberto, e seremos seus guias nessa aventura. Roberto, acho que já está na hora de nos apresentarmos melhor. É verdade. Bom, nós somos graduandos em História na Universidade Estadual Paulista. A Unesp, Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Assis. E esse podcast está vinculado ao projeto O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica. Esse projeto visa entender como as estruturas eclesiásticas trabalharam para fixar as crenças católicas em Portugal e na Coroa de Castela na Idade Média e no início da Idade Moderna. Mas, Roberto, os ouvintes devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com o livro de Kalila e Dimna? Pois bem, durante os 2 episódios anteriores, explicamos que o livro foi produzido durante o período da Antiguidade, na Índia, mas foi a partir de uma longa cadeia de traduções que chegou até a corte de Castela do século XIII. Foi a pedido do rei Afonso X. Esse eu sei, rei da Coroa de Castela e Leão de 1252 até sua morte em 1284. Esse mesmo, a pedido dele, o livro foi traduzido do árabe para o castelhano. Ele desempenhou um papel cultural fundamental ao promover e patrocinar traduções, adaptações e criações literárias. Ao fazer isso, integrou uma rica tradição cultural que reúne influências ocidentais e orientais. Inclusive, a trilha sonora da introdução de nosso podcast é baseada nas Cantigas de Santa Maria, um conjunto de 427 composições em galego-português criadas pelo rei Afonso X. Contudo, para entendermos um pouco mais do livro de Kalila e Dimna e sua função em fixar comportamentos morais, precisamos saber sobre os exempla. Eita, que palavra diferente! É porque ela vem do latim. E significa... Bom, essa discussão é muito ampla. Uma das definições modernas que conhecemos é que a palavra exemplo, singular da palavra exempla, era usada pelos escritores eclesiásticos com 2 significados. O primeiro era de exemplo no sentido geral, e no segundo, o que nos interessa aqui, é mais restritivo, tinha o significado de uma pequena narrativa retórica. Ou seja, o exemplo não é uma narrativa autônoma, mas sim está atrelado a um propósito secundário, um discurso por trás dele. O seu significado pode parecer meio confuso. Por enquanto, vamos utilizar de simples palavras, nada além do necessário. Um exemplo é uma narrativa, ou seja, uma história, geralmente breve, com uma finalidade retórica. Essa finalidade diz a respeito da intenção por trás do texto, que pode incluir
persuadir, informar, emocionar, entreter ou mesmo provocar reflexão. Então, no caso de Kalila e Dimna, podemos defini-la como um conjunto de exempla? Exato, podemos sim, um conjunto de exempla de tradição oriental, ou melhor dizendo, uma prosa exemplar, referindo-se tanto à sua forma literária, feita em prosa, quanto ao propósito de sua escrita e o contexto da sua recepção. Uma obra de caráter didático e edificante. Tá, deixa eu ver se eu entendi. O livro de Kalila e Dimna é considerado um exemplo porque possui em sua estrutura uma narrativa, uma descrição e um ensinamento moral, como vimos nos episódios anteriores, correto? Exato, justamente por isso. Mas e as fábulas? Onde elas entram nisso? Elas entram exatamente como formas de construir essas narrativas. Podemos ter um exemplo tendo como base a vida de um santo, sobre uma história bíblica, sobre uma experiência de vida, ou como vimos em Kalila e Dimna, por diversas fábulas. Elas são estratégias para fixar os comportamentos de maneira mais didática. Mas por que os exemplos são, geralmente, narrativas curtas? Além do princípio da estética medieval, que considerava a brevidade um sinal de elegância e concisão estilística, o exemplo tem um objetivo primordial: consolidar comportamentos morais e religiosos em uma população majoritariamente iletrada. Nesse sentido, um texto longo, complexo e detalhado não seria o mais adequado, concorda? De fato. Mas e o caráter moral que tanto falamos? Bom, antes precisamos explicar como apresentamos o livro de Kalila e Dimna para os ouvintes. No episódio 1, narramos o primeiro conto do livro, Jornada de Beelzebub e a Busca pela Sabedoria. E isso não foi por acaso. Além de preservarmos os nomes originais da obra, nossa intenção era demonstrar que, ao longo das fábulas interconectadas durante a narrativa, sempre havia o diálogo entre o rei e o filósofo. Isso também não foi por acaso. O livro é um espelho de príncipe. O ensinamento do filósofo vinha por meio de uma fábula, ou seja, os elementos morais e comportamentais eram ensinados ao rei por meio dessas histórias. E quais são esses ensinamentos? Daí entramos no episódio 2. Nele, vemos a fábula do gato e o rato, um ensinamento sobre as escolhas de nossas amizades e sua importância para a resolução de problemas. Contudo, se formos ler outras histórias do livro, veremos temáticas sobre justiça, sabedoria, traição e ambição. Elas frequentemente contrastam comportamentos virtuosos com vícios, ensinando os leitores a reconhecerem e valorizarem as boas ações. Ou seja, a sabedoria moral presente na obra se conecta mais à astúcia e à habilidade de revelar a verdade, refletindo uma perspectiva pragmática importante na educação de líderes. Educação de líderes? Exato! Percebe-se que todos esses ensinamentos são direcionados para o rei governar da melhor forma possível. Isso é chamado de espelho de príncipe. Nossa, verdade! Eu nunca imaginaria que apenas um livro representasse tantas coisas. Pois é, o objetivo dos podcasts foi tanto trabalhar com a história cultural de um povo, que traz consigo seus valores, línguas, costumes e sua relação consigo e com o outro, quanto com os estudos dos processos de naturalização e aprendizagem de crenças religiosas de uma época. Ou seja, ao trazer para o público geral tais narrativas, apresentamos as atualizações dessas diferentes ferramentas. Se nos dias atuais as fábulas possuem um direcionamento atrelado ao público infantil e com um objetivo pedagógico na formação da criança, no século XIII, XIV e XV elas eram direcionadas a todas as pessoas, independentemente de suas posições sociais, com o intuito de ensinar sobre as condutas recomendadas ou recriminadas mediante as exemplificações de virtudes e pecados. Isso é uma pequena parte de um documento histórico trabalhado no projeto Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica. Vocês podem acessar o site Uma História na Península e descobrir gratuitamente outros vários.
E infelizmente, por hoje é só, pessoal. Agora nos despedimos em definitivo. Espero que tenham gostado dos 3 episódios. E é claro, se tiverem alguma dúvida, escrevam para nós em historiaemkalilaedimna@gmail.com. Agradecemos imensamente a todos os ouvintes que nos acompanharam nessa incrível aventura. E, é claro, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o Canal Futura, a Fundação Roberto Marinho e o projeto Ensino na Fé Cristã na Península Ibérica.